Olá, guerreiros e guerreiras, fãs do mundo da luta, sejam bem-vindos ao Pro Fighters Sport Buzz, esse programa que vai trazer o melhor dos bastidores do mundo da luta. Este é o nosso programa de número 1 e eu espero que vocês gostem do conteúdo que nós preparamos para vocês. Meu nome é Deusinei, sou carinhosamente chamado de Deus, e se você quer saber mais sobre o mundo da luta, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aqui para receber um aviso sempre que tiver programa novo no ar. Hoje temos um programa super especial, repleto de energia e informação. Nos próximos minutos, vamos te levar para uma jornada pelos bastidores do mercado da luta e, além disso, nós vamos ver uma análise das principais lutas da semana. E para fechar com chave de ouro, preparamos um encontro imperdível no nosso Papo com Deus. E a convidada do dia é Karine Killer, uma lutadora brasileira que ocupa a 11ª posição no peso mosca feminino do UFC. Ela trará toda a sua experiência, história de superação e visões sobre o mundo da luta. A gente espera que este seja um bate-papo muito inspirador. Queria te lembrar também de interagir aqui com a gente nas redes sociais do Sport Buzz. Comenta, curte, compartilha o nosso programa para que mais guerreiros e guerreiras possam entrar nesse universo fascinante das lutas. Prepare-se para muita informação, emoção e, claro, aquela adrenalina. Porque aqui o papo é reto, o nocaute é certo e a conversa é com Deus. Aqui é Pro Fighters Sport Buzz. E agora, no mercado da luta, vamos falar com Bruno Murata. Ele que é economista, empreendedor, faixa preta de jiu-jitsu e de kickbox, o cara que lutou, tá lá no TUF do UFC e que tem muita experiência, meu amigo Bruno Murata. E aí, Murata? Fala, Deusinei, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre economia, né? Sobre economia. Mas vamos falar um pouquinho sobre quanto os lutadores ganham de fato. Beleza. Você sabe que no ano passado, o atleta mais bem remunerado foi o Alex Poatan, né? O Alex Poatan, ele disputou 3 lutas no ano passado, as 3 ele venceu e as 3 por cinturão. Então, no próprio ano passado, ele faturou mais de 46 milhões de reais somados a essas 3 lutas. Só pra gente ter uma ideia aqui, o que daria para comprar com 46 milhões de reais? É dinheiro, hein? 46 milhões, eu fiz as contas e dá mais ou menos 1.000 carros populares para comprar com esse dinheiro de um ano de luta dele. E se ele tivesse que, vamos supor que ele pegasse esses 46 milhões de reais e ele investisse esses 46 milhões, não sei se ele já fez isso, né? Pode ser até que ele já tenha feito isso. Boa pergunta. Se ele colocasse esses 46 milhões de reais num tesouro direto, hoje a taxa Selic está em 14,25 ao ano. Daria mais ou menos 174 milhões de reais. É dinheiro, né? Muito dinheiro. E se hoje, pensando nesse universo da luta, né? Você falou que o Poatan, ele faturou somente em um ano 46 milhões de reais. Mas ele foi o lutador mais bem pago do mundo da luta? Não, aí que tá. Você sabe que tem um atleta, lutador, que lutou menos do que ele, perdeu todas as lutas e faturou quase 15 vezes mais do que ele. Sério? Isso. No ano passado, o Tyson Fury faturou quase 735 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas qual é a diferença? Assim, o Poatan defendeu o cinturão 3 vezes, ganhou, faturou, né, 46 milhões. Tyson Fury não ganhou, faturou muito mais. Por que isso? Então, aí tá no modelo de negócio, né? O boxe, você, atleta, você vai lá e negocia sua bolsa. Então você vai falar com o patrocinador, você vai negociar o pay-per-view, qualquer outro tipo de dinheiro que entra, é você que vai lá e vai negociar diretamente. Você, atleta, ou você, sua companhia, sua empresa, negocia diretamente com todas essas marcas, patrocinadores, pay-per-view. Já no UFC, o Dana White entendeu que, assim, o UFC é uma empresa, ele é o CEO e os funcionários são os atletas. Então, ele alça um cara, tanto no TUF quanto no Contender,
Você chega lá e tem uma limusine te esperando. Então ele te alça a celebridade muito rápido. Só que ele segura a caneta. Então ele não deixa, não é você que negocia os contratos, não tem pay-per-view. Você chega lá e ele fala, ó, você vai lutar por tanto, se você ganhar, te dou mais tanto. É isso. Ele que escolhe o patrocinador. É ele que escolhe o patrocínio, é ele que escolhe a cota. Quanto você vai receber naquela luta. Um ou outro consegue negociar uma porcentagem do pay-per-view. Mas, em regra, já chega lá sabendo quanto que ele vai ganhar. No caso do boxe, quem negocia é o próprio lutador, então ele pode negociar a sua própria cota, negociar seus próprios patrocínios. Exatamente. O boxe, qualquer atleta, o atleta que vai fazer a luta principal vai lá e faz a sua negociação com a bolsa. Então ele vai com os promotores, com os patrocinadores, com as redes de TV e negocia o pay-per-view. Isso faz com que dê essa diferença tão grande entre o Tyson Fury, que assim, ele nem é tão conhecido hoje, igual tem a projeção do Poatan, faturar 15 vezes mais do que o Poatan, que defendeu 3 vezes o título, é incontestável, é conhecido no mundo inteiro. Bem, é isso. Esse foi o Mercado da Luta. Vou deixar aqui um desafio para você, já que estamos no país do futebol. Eu queria que você trouxesse aí no nosso próximo quadro uma comparação entre os jogadores de futebol e os lutadores de MMA, principalmente os lutadores do UFC, tá? Beleza, deixa comigo. É isso aí. É isso. Valeu! Esse foi o quadro Mercado da Luta com Bruno Murata. E agora nós estamos recebendo aqui o analista das lutas, nosso amigo Guru, Gustavo Rude, o cara que faz a análise das lutas de MMA e Jiu-Jitsu e vai trazer pra gente aí a sua análise das lutas da semana. Vamos lá. E aí, Guru? Vamos lá? Nessa semana nós não teremos UFC, né, pra gente analisar. O que a gente vai analisar essa semana? Quais Vamos lutas? falar aí do PFL, né, para os mais íntimos. É um evento bem legal, costuma revelar alguns atletas pro UFC. A gente vai ter um evento legal, vai acontecer em Orlando, na Flórida, 8 da noite da sexta-feira. E são 4 lutas aí que a gente vai analisar e dar nosso palpite aí para vocês. Vamos começar pela luta principal do PFL? Vamos lá. Pelos pesos médios, Impa Kasanganay, o americano, 18/5 aí no seu histórico, vai enfrentar o Fabian Edwards, irmão do Leon Edwards, que luta no UFC. Para essa luta aí, o meu palpite vai ser, uma luta bem tática, na minha opinião, mas acho que o Kasanganay vai conseguir uma vitória por pontos, tá? Uma luta bem estudada, o Kasanganay vai tentar clinchar, usar um jogo mais mixado mesmo, e a ideia do Edwards é manter na distância. Quem conseguir fazer seu jogo ganha, mas eu vou dar meu palpite aqui no Kasanganay por decisão. Vamos fazer então a análise da segunda luta pelos meio médios também, né? Meio médios. Quem que vai lutar aí? Vamos lá, vai ser a luta do Sadibou Si, um sueco. É um cara que já tem uma rodagem bem grande no PFL, tem um histórico aí de 17/8/2. Tende a ser uma luta animada, tá? Pelo que eu vi. Ele vai enfrentar o americano Dalton Rosta, que tem apenas uma derrota e 9 vitórias na carreira. Acho que vai ser uma luta de estilo, tá? O Sadibou Si, ele é aquele cara que bate duro, é cheio de quina, é enorme, vai tentar manter a luta na trocação, na distância. Se conseguir fazer isso, ele tende a vencer por nocaute ou por decisão. Ao passo que o Dalton Rosta, o americano, vai tentar aquele jogo mais mixado, vai tentar um wrestling, amarrar a luta mesmo e fazer aquele jogo para segurar o striker. Meu palpite vai no Sadibou Si por nocaute. Próxima luta, então, temos aí um nome um pouco complicado, um russo, né? Um russo. É isso. Vamos lá. Gadzi Rabadanov é um cara que foi pro UFC, desapontou um pouco e agora tá sobrando no PFL, tá? Ele tem um histórico aí de 24, 4-2, sempre a gente falando vitória, derrota e no contest ou empate. É um russo muito duro, muito completo, que tem no foco do seu jogo a trocação, mas que faz tudo muito bem, tá? Ele vai enfrentar o Mark Diakité, um inglês, e na minha opinião, não vai dar nem pro cheiro. O Diakité, então... Acho que ele tá ali como uma... MMA, tudo pode acontecer, mas se tudo correr dentro do esperado, a vitória vai ser do russo. Acho que ele ou consegue um TKO, ou uma vitória por decisão ali com folga, fazendo aquele jogo clássico do russo que sabe trocar e sabe derrubar.
Vamos então para nossa última luta deste evento e depois eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um outro evento de jiu-jitsu, né? Isso. Bom, também pela categoria dos leves, Mads Burnell, dinamarquês, vai enfrentar o J.J. Wilson. O Mads Burnell já lutou no UFC, não teve uma boa passagem, ela saiu e veio para o PFL. E o J.J. Wilson está ao contrário, é um neozelandês, tá numa crescente, é um cara novo ainda, se eu não me engano, 27 ou 28 anos. Acho que de pé nenhum dos dois tem muitas valências, mas acho que o diferencial dessa luta aí vai ser o J.J. Wilson colocando para baixo e utilizando o grappling dele, que na minha opinião é muito superior e vai ser a chave aí para ele vencer a luta. Então, para quem não conhece ainda o PFL, acho que é um evento muito bacana, muito importante para vocês assistirem, até porque tem muita gente que sai do PFL para ir pro UFC e também tem o contrário, né? Muita gente que sai do UFC e vai pro PFL também. O que se destaca no PFL costuma chegar no UFC e o que tá mal no UFC é um dos eventos que costuma contratar a gente aí que saiu do UFC. Vamos fazer então uma análise do ADXC, que é um evento de grappling, né? Basicamente nós temos ali pessoal que vem do jiu-jitsu, pessoal que vem de lutas agarradas, né? E é muito bacana a gente trazer aqui neste espaço essa análise também das lutas de jiu-jitsu, as lutas de grappling. Guru, fala pra gente a luta do brasileiro Gabriel Souza contra o francês Anthony de Oliveira. Quem que leva essa parada? Vamos lá, difícil, viu? Porque é uma luta difícil de analisar, são dois caras que sempre entregam lutas animadas, mesmo a gente falando de grappling, né? Por a gente estar falando de sem kimono, são sempre lutas muito movimentadas, pula pra cá, dá estrela pra lá, quedão, rodo. Então tende a ser uma luta muito animada, porque os dois entregam esse tipo de luta. Vou te falar que é difícil dar um chute aqui, porque depende muito do dia. São estilos parecidos, vai depender muito do dia de cada um, quem vai estar mais inspirado. Eu vou me abster de dar um palpite aqui, mas eu tenho certeza que se você quer mostrar para um amigo, que de repente você quer que comece a treinar jiu-jitsu, alguma coisa, essa é uma luta legal para você mostrar para ele, para mostrar que é muito movimentado também, se os dois lutadores se proporem a fazer isso. Ele não pode palpitar, eu posso, ele é analista, eu vou palpitar, o brasileiro Gabriel Souza leva essa luta aí, na minha opinião. É isso, e o evento acontece no sábado em Paris, então a torcida vai estar aí pelo Anthony de Oliveira, mas o que vale é o que acontece dentro ali do tatame. Isso, eu tenho certeza que se ele é um bom passador, né, Gabriel, bom passador, Sim. Acho que vai conseguir ter êxito aí. É isso, gente, todas as semanas nós vamos fazer essa análise das lutas da semana, vamos trazer lutas do UFC, do PFL, LFA, lutas de jiu-jitsu, de grappling, enfim. Espero que vocês curtam esse nosso conteúdo, que nós estamos aqui para passar para vocês toda a experiência de luta que nós temos. Valeu, Guru. Obrigado. Valeu. Abraço. A gente se encontra na próxima semana e tem um desafio para você, hein? Até semana que vem. Vai ter? Tem, claro. O desafio da próxima semana é Ian Gary contra Carlos Prates. Quem Difícil. leva essa parada? Ian Gary ou Carlos Prates? Próxima semana você vai saber. Valeu. Então, como vocês viram, nós vamos receber hoje no estúdio para um papo com Deus, Karine Killer, que tem 23 lutas profissionais, hoje é uma contratada do UFC, sendo que ela tem 9 vitórias por nocaute e 8 por finalizações. Vamos receber Karine Killer. Karine, obrigado pela sua presença com a gente, tá? Eu que agradeço. Estamos aqui para bater um papo com você, esse papo que a gente apelidou de papo com Deus, né? Vamos entender aqui um pouquinho quem te deu esse apelido, né? E por que te deram esse apelido, Killer? Então, foi meu primeiro treinador de MMA, lá em Santa Catarina, em Balneário. O motivo foi porque, acho que nas minhas 4 ou 5 primeiras lutas, eu acabei mandando as meninas pro hospital. E aí a gente ficou nisso, você tá chegando pra matar as meninas, aqui não sei o quê. Aí pegou o Killer. E eu gostei, agradou bastante. Agradou. Tá fazendo sucesso, né? No UFC, Sim. pelo menos, já tá na 11ª posição do peso mosca, é isso? Isso aí, 11ª posição. 11ª. E por que você escolheu o MMA? Ele me escolheu. Na verdade, eu comecei no boxe chinês, e aí o meu primeiro professor do boxe chinês falou assim, olha, tem uma luta diferente, assim, assado, que vale chute, queda, um pouco de jiu-jitsu. Quer ir? Eu falei assim, oxi, vamos. E aí eu acabei conhecendo, já estreiei no profissional, e depois eu voltei pro amador para voltar pro profissional de novo. Aí ele me apresentou esse mundo. O que a luta te ensinou? Autoconhecimento. Qual foi a sua maior vitória
no octógono? Aprender com os meus erros é muito mais saboroso e importante para mim como atleta e para a vida, aprender esses detalhezinhos. O que você considera como a sua maior vitória fora dos rings? Tudo. Eu transformei a minha vida, estou transformando a da minha família também. Acho que o esporte transformou o meu mundo e a minha vida. Como é que você lida com o seu medo antes de entrar no octógono, até mesmo antes de treinar? Uhum. E como é que você lida com o medo dos outros também? Eu acho que o medo dos outros não que seja irrelevante, mas não me afeta muito. O medo interno, o medo das minhas falhas, isso para mim é muito desafiador. E eu tenho um psicólogo maravilhoso, o Dr. Fofinho, que eu apelidei ele de Dr. Fofinho, mas é Marco. Ele me ajuda muito a lidar com esses desafios internos. E eu acho que é o maior desafio para um atleta. E qual foi a sua luta mais fácil até hoje? Se é que a gente pode chamar uma luta de fácil, né? E qual foi a sua luta mais difícil? Nossa, é desafiador pensar numa luta fácil, porque imagina você entrando numa jaula com outra menina querendo te bater. Eu acho que nunca teve uma luta fácil. Mas a mais difícil, a mais desafiadora que me fez repensar a mim mesma como atleta foi a do Contender Series. Foi a luta que mudou tudo. Virou uma chavezinha dentro de mim que eu não sei explicar, mas eu sei que virou. É o momento que você faz a transição para uma grande organização, né? Também. É o momento que você entra no UFC, literalmente. E não tem como você não ser atleta ali. E quando o Dana White te chamou para... vem aqui que agora você faz parte do UFC. Qual foi a sensação? Do que você sentiu? É indescritível. Foi uma coisa que eu plantei por mais de 10 anos e aquele momento apareceu um brotinho. E tipo, tá dando certo. Depois de tanto tempo, tá dando certo. Tem alguma luta nessas suas 23 lutas até agora? Tem alguma luta que você se arrepende de ter aceitado? Essa aí eu poderia ter evitado. Não, porque se esse desafio apareceu na minha vida naquele momento, por mais que eu tenha ganho ou não, tinha que acontecer. Eu tinha que aprender alguma coisa. E me ajudou a amadurecer na vida como atleta. Então, não, acho que não. Já chorou depois de alguma luta? Antes, durante, depois, eu já chorei. Toda hora. Eu sou muito chorona, então eu já chorei muito. No treino, às vezes eu choro. Acontece, gente. Acontece. É muita emoção para você lidar. Na luta, nos treinos, são muitos desafios, não só do treino, mas da vida. Que às vezes você tem que pegar tua mochilinha ali da vida, deixar penduradinha no portão da academia e treinar. Aí quando você sai, você volta e pega, daí você chora mais um pouquinho. É muito desafiador, né? Karine Killer também chora. Com toda certeza, muito, viu? Você já pensou em parar em algum momento? Já. Tá. Já tentei. Não Tentou consegui. parar? Não tentei. Foram momentos muito desafiadores pessoais. Um deles foi, acho que em 2014, eu acho. Não tenho certeza. Mas falei assim, não quero mais, vou voltar para casa dos meus pais. Fiquei lá um tempo. Fiquei acho que uns 2 meses, daí já comecei a ficar com os parafusos soltos. Voltei para academia. E o que te fez continuar? A minha vida sem o esporte não fazia sentido. Você é uma pessoa, nada contra pessoas comuns, mas ser uma pessoa comum para mim não servia. E aí eu tinha que ter um desafio, né? Uns ingredientes diferentes na vida. E a luta me proporciona isso. Aqui em off, você disse pra gente que você tinha um sonho de ser um atleta de boxe chinês, né? De ser campeã no boxe chinês. Ser campeã brasileira de boxe chinês. O que te fez interromper esse sonho? Na época, ser contratada pelo UFC. Hoje, ser a próxima campeã brasileira do UFC. Você tá esperando uma luta contra a campeã as próximas lutas, ou você sabe que ainda tem mais lutas para fazer para chegar até o cinturão? Se o UFC me der de brinde, aceito de bom grado. Inclusive, né, o UFC, se você quiser me dar, eu aceito. Mas eu tenho a noção de que... Pode até falar ali, ó. Fala para aquela câmera aqui, ó. Fala para cá. Fala, viu, já faz o desafio. Joguei a bola para você. Se você quiser me dar a Valentina aí, ó. Quer dizer, depois dessa próxima defesa dela, quem sabe? Tô aqui. Mas eu tenho a noção de que
faltam alguns degraus para construir na minha vida como atleta, para poder chegar até lá. E eu não quero pular etapas, eu não quero queimar a largada. Então, ok. Estou aguardando a minha próxima luta. Acredito que seja contra uma ranqueada também, mas ainda não vai ser pelo título. Provável que mais umas 2 ou 3 vitórias, daí a gente pode conversar sobre isso. Aqui nesse nosso bate-papo, que a gente está chamando de Papo com Deus, a gente tem um momento que a gente chama de confissões. Então, a partir de agora, a coisa começa a ficar um pouco mais profunda, então a gente tem que entender um pouco mais daquilo que a Karine Killer tem aí dentro, e a gente precisa agora saber o seguinte. Quem é a lutadora que, se te chamasse agora para fazer, para treinar, fazer um treininho, que lutadora você ia correndo, assim, você não hesitaria? Ai, é uma pergunta difícil. Se você me perguntasse um treinador, tenho vários em mente, mas lutadora... Talvez a Valentina. É uma mulher muito experiente na MMA. A campeã. A campeã, aham. Acredito que daria para pegar muito conteúdo com ela, coisas diferentes que eu ainda não vi na minha carreira. Difícil, hein? Pode ser de outra modalidade? Desafiadora essa pergunta. Mas pode ser de outra modalidade. MMA, né? A gente tá no mundo das artes marciais mistas, né? Ai, difícil, gente. Posso te dar... Sugestões? Uma sugestão. Aquilo que você estava falando com a gente em off. Ronda Rousey, né? Não. Talvez. Me lembrei de outra que é é a campeã peso palha do UFC, a Zhang Weili. Ela, com toda certeza, se ela me ligasse hoje, amanhã eu tava lá, na China, treinando com ela. Que eu tenho acompanhado desde o início da carreira dela no UFC. Ela tem evoluído... Nossa, é difícil até colocar em palavras o quanto ela evoluiu desde quando ela estreou. E acho que a mulher hoje mais completa no MMA é ela. Difícil de ganhar dessa mulher, porque você bota ela pra baixo, ela se vira. Você tenta quedar, ela defende queda. Você vai trocar, ela te bate. Eu acho que de todas as mulheres, assim, eu iria treinar com ela, com certeza. Se você tivesse que escolher uma personalidade, e aí não precisa ser uma personalidade somente do mundo da luta, pode ser de qualquer universo, para levar para a Ilha de Caras. Você sabe que a gente está aqui no grupo Perfil, né? A gente tá aqui no grupo que a Caras faz parte. Se você tivesse que levar uma personalidade para a Ilha de Caras, quem você levaria? Então, pensei na minha primeira resposta, se é uma pessoa com muita personalidade, eu levaria a minha esposa, porque a bicha tem personalidade. Nossa senhora, como ela tem personalidade. E forte, viu? Puxou bem do pai e da mãe dela. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra Dona Alice, pro seu neto. Qual foi o golpe mais duro que você já levou da vida? Nossa. Eu acho que foi o acidente que eu tive em 2012, que mudou tudo. Acho que quase morri. Foi onde foi a virada da minha vida pra me tornar atleta. Foi bem difícil. Eu tava me mudando pra perto do meu emprego na época, ia ganhar uma promoção, e aí tava tudo certo e deu tudo errado. Mas deu certo. Acho que esse foi o momento mais desafiador pra mim. E qual foi, você disse que esse foi o momento mais desafiador da sua vida. Qual foi o momento que você disse, agora sim, vai dar certo, agora eu entendi que eu estou no lugar certo, na hora certa? Olha, a data exata eu não me lembro, mas foi no dia que eu decidi morar na academia. Logo em seguida que eu fiz essa estreia no MMA profissional, eu pensei, é isso que eu quero pra minha vida. Lutei, perdi, mas eu lutei bem. Eu acredito que tudo que eu tinha naquele momento eu entreguei. E aí foi tipo, é difícil explicar isso, porque mudou tudo. Eu tinha emprego, carteira assinada, estudava, perto da família. Não tinha motivos, tipo, a família é ruim, eu quero sumir daqui, quero fugir de alguma coisa. Não. Aquilo apareceu na minha vida, eu olhei, me apaixonei e fui atrás. Foi aí. Quer falar um pouquinho sobre esse momento que você morou na academia? Todos os momentos? Foram muitos. Sei lá, falar como é que foi essa passagem da tua vida. Então, esse primeiro momento foi muito interessante, um mundo completamente novo.
Me mudei para Balneário, eles tinham um alojamento bem próximo à academia. Eu era a única menina e acho que devia ter uns 13 a 15 meninos no alojamento. É um desafio, porque piá, sabe como é que é piá, né? Bem limpinho. Mas foi muito legal. E foi um dos momentos onde eu pude beber da fonte. E, como eu falei, eu comecei no boxe chinês, só que a academia era de luta livre. Uhum. E aí eu aprimorei o meu grappling, wrestling, a luta livre, um pouco do jiu-jitsu também. E aí foi onde eu comecei, tipo, eu gostei desse negócio de jiu-jitsu, vamos tentar aqui. E tem dado muito certo desde então. Com quantos anos você iniciou no MMA? 19. 18 para 19. Se você pudesse voltar no tempo, se você encontrasse com a Karine de 15 anos de idade, se você tivesse de frente com a Karine de 15 anos de idade, o que você diria para Karine Killer? Que não era Killer ainda. Né? Ainda não. Respeite as suas escolhas. Elas vão dar certo. Bem, é isso. Nossa entrevistada do dia, Karine Killer. Obrigado pela sua presença, obrigado aqui por nos falar um pouquinho da sua vida. Eu que agradeço pelo convite. Queria que você deixasse uma mensagem para o público que está nos assistindo, falasse um pouquinho, né, sobre o que é ser essa lutadora que hoje representa o Brasil lá no UFC. A gente não é bem um recado, é falar um pouco sobre a realização do meu sonho. É uma vida muito árdua, muito difícil, mas eu amo fazer isso, então cada dia quando eu levanto da cama, eu levanto empolgada para aprender uma coisa nova com várias pessoas diferentes e cada momento vale a pena. E se você encontrou o teu sonho, se você está em busca do teu sonho, só vai, que vai dar certo. E para encerrar o nosso programa de hoje, queria agradecer a você que nos acompanhou até agora, pedir para você que curtiu esse nosso bate-papo aqui, interage com a gente lá nas redes sociais, curte, comenta, compartilha esse nosso conteúdo aqui, para que a gente possa alcançar cada vez mais guerreiros e guerreiras. E eu quero deixar aqui uma reflexão para você. No tatame da vida, cada queda é um convite para levantar mais forte. Mantenha a cabeça sã, o corpo em movimento e a coragem para transformar os desafios em vitórias. Os